Olá pessoal, vamos continuar nossa disciplina de máquinas elétricas. Nós vimos que um sistema trifásico é um sistema onde eu tenho três fases com valores de tensão iguais, porém defasados entre si de 120 graus. Ou seja, para o sistema estar equilibrado, os módulos das três tensões são iguais, porém distantes entre si de 120 graus em cada ciclo. Lembrando que em cada ciclo que nós temos, as três tensões têm que variar de 0 ao valor máximo, volta para 0, valor mínimo e retorna a 0. Ou seja, em cada ciclo, cada tensão passa pelo valor máximo e pelo valor mínimo e a forma de onda é senoidal. Vamos ver agora um conceito que a gente vai utilizar ao longo de toda a disciplina, que é o conceito de torque, também chamado de momento da força ou por vezes de conjugado. Para pensar no torque, vamos pensar em uma alavanca. Nós temos um ponto de apoio. Se nós colocamos dois pesos iguais em distâncias iguais, ela fica equilibrada, como uma balança daqueles modelos antigos, balança de prato. Se por outro lado eu colocar um peso maior, digamos, eu coloco 2 kg de um produto e um peso de 1 kg no outro prato, a balança vai pender para o lado que tem 2 kg. No caso da figura da tela, nós temos o lado esquerdo da balança que tem maior peso. Para igualar a balança com pesos diferentes, eu tenho que colocar a distâncias diferentes. Um exemplo simples que utiliza esse conceito são aquelas balanças que a gente vê em alguns consultórios médicos e postos de saúde, coisas do tipo. Veja que a pessoa fica de pé sobre a balança e você tem que movimentar este peso. Quanto maior é o peso da pessoa, mais você tem que movimentar esse peso para longe do ponto de apoio. Ou seja, você iguala o peso com o peso e distância. Esse conceito de torque ele é muito importante para o estudo de motores. Todo motor ele tende a gerar um movimento giratório. Você precisa que o motor tenha força ao girar para produzir um trabalho. No caso, por exemplo, de uma esteira, ela precisa fazer força para movimentar os objetos que estão sobre ela. No caso de um elevador, ele precisa fazer força para puxar o cabo aonde está preso o carro do elevador. No caso de um carro, o motor vai fazer a roda girar para movimentar o carro. Analogamente, um veículo maior de transporte, como um caminhão, etc. Para entender de uma forma relativamente simples, vamos pensar em uma pedra. Digamos que você precisa movimentar uma pedra que pesa 120 kg. Não são muitas pessoas que conseguem movimentar uma carga desse tamanho. Então, você vai precisar de um método alternativo. Um homem chamado Arquimedes, ele descobriu as alavancas. Uma alavanca é uma barra rígida que gira em torno de um ponto de apoio. Neste exemplo, nós temos outra pedra, nós iremos apoiar a alavanca e com isso vamos movimentar essa pedra maior sem precisar fazer tanto esforço. Fazendo um cálculo rápido aqui, a nossa fórmula torque é igual a força vezes distância. Supondo que a minha alavanca tenha 2 metros e que a pedra esteja a 20 centímetros, o torque necessário para levantar essa pedra vai ser 120 vezes 0,2 igual 24 kg vezes metro. Lembrando que a unidade do SI é Newton, mas aqui para exemplificar estamos utilizando quilograma-força. A força necessária para levantar a pedra vai ser, utilizaremos a mesma fórmula, vamos apenas mudar os lados da equação para que a nossa incógnita fique do lado esquerdo. Então, força vezes a distância, que é 1,8 metro, já que a barra tem 2 metros, o apoio está a 20 centímetros de um lado e está a 1,80 m do outro. Então, força vezes 1,8 igual a 24, que é o torque que eu preciso. Então, a força que eu vou precisar aplicar será de 13,3 kg-força, ou seja, quase 10 vezes a menos do que a força necessária para movimentá-la sem a alavanca. O bom de uma alavanca pode ajudar muito em algumas atividades.
Além do conceito de torque, nós temos o conceito de potência. Potência é a capacidade que uma máquina tem de gerar trabalho por tempo. Veja que, se eu tenho um elevador com uma potência de 10.000 watts, por exemplo, ele consegue levantar uma determinada carga em cada viagem. Um outro elevador com 20.000 watts, ele vai conseguir levar 2 vezes mais carga no mesmo tempo. É por isso que, por exemplo, um carro com 200 cavalos de potência, ele leva menos tempo para atingir uma determinada velocidade do que um carro com 100, por exemplo. Porque eu posso realizar o mesmo trabalho mais rápido ou mais trabalho no mesmo tempo. Potência, então, é a capacidade da máquina de gerar trabalho por tempo. A fórmula que nós utilizaremos, potência igual torque vezes velocidade angular, onde a unidade de potência que nós sabemos é watt, de torque newton vezes metro e velocidade angular radiano por segundo, isso unidade do SI. Uma coisa que estamos trazendo aqui é cavalo. Cavalo é uma unidade mais comum do que watt, principalmente quando se trata de veículos. Um cavalo é a potência necessária para levantar uma massa de 75 kg a uma altura de 1 metro no tempo de 1 segundo. A potência de um cavalo vapor é 736 watts. Vamos, por exemplo, para um motor de 2 cavalos, girando a 120 radianos por segundo, calcular o torque. Vamos novamente reescrever a nossa equação, deixando a incógnita do lado esquerdo. Então, nosso torque vezes a velocidade angular, que é 120, é igual a nossa potência, que são 2 cavalos, vezes 736 watts. Nós teremos um torque de 12,267 Newton vezes metro. Lembrando que a gente vai utilizar a unidade do SI. O torque é Newton vezes metro em vez de quilograma-força vezes metro. Aqui nós temos uma tabela com algumas formas de conversão. Se você quiser trabalhar com a potência em cavalo, você pode utilizar essa primeira fórmula, de cima à direita. Se a potência estiver em kW e a rotação em RPM, o torque em quilograma-força-metro é a segunda fórmula. E assim por diante. A fórmula mais usual para nós vai ser esta da esquerda. Potência mecânica é igual a torque vezes velocidade angular ou rotação. Lembrando que a unidade é radiano por segundo. A unidade usual, assim como a unidade usual de potência é cavalo-vapor, a de rotação é RPM. Então é conveniente nós convertermos para utilizar as fórmulas mais simples. Bem, falando de uma máquina elétrica rotatória, a máquina elétrica rotatória ela tem algumas partes didáticas. O estator é a parte fixa da máquina, a parte que não gira de forma simplificada. O rotor é a parte rotatória da máquina, ou seja, a parte que, de forma simplificada, roda. Toda máquina ela tem alguns enrolamentos. Algum enrolamento pode ser substituído por ímãs permanentes, mas nós falaremos aqui dos enrolamentos por enquanto. O enrolamento de armadura ele gera a tensão elétrica, se for um gerador, ou gera o torque, se for um motor. O enrolamento de campo é quem gera o campo magnético, tipicamente nas máquinas CC e máquinas síncronas. Na máquina de indução ele é induzido, mas veremos isso depois. A carcaça é a parte que sustenta o motor. A máquina síncrona monofásica ela tem 2 bobinas no estator que geram um campo magnético girante e tem um ímã no rotor. Esse ímã do rotor vai girar buscando sincronia com o campo magnético do estator. Quando falarmos de motores monofásicos mais à frente, nós vamos entender um pouco melhor essa parte de campo magnético girante em uma máquina monofásica. Perceba que, se eu precisar que a máquina gire mais devagar, eu preciso aumentar o número de polos. Porque como ele funciona em sincronia, ele vai sempre girar na mesma velocidade que o campo magnético do estator. Se eu tenho uma máquina de 2 polos, que é a típica, ele precisa dar 60 voltas em 1 segundo se a rede for 60 Hz.
Se eu precisar que ele dê menos voltas em cada segundo, eu preciso aumentar o número de polos. E a fórmula que nós vimos. Velocidade síncrona é 120 vezes a frequência da rede dividido pelo número de polos. O mais comum é que as máquinas sejam trifásicas. No caso das máquinas trifásicas, eu tenho um conjunto de bobinas para cada fase. No caso aqui, nós renomeamos como R, S e T as três fases disponíveis. As máquinas trifásicas normalmente são mais baratas para uma mesma potência do que as máquinas monofásicas. Ou seja, a máquina trifásica ela tende a ser mais barata, principalmente em tamanhos maiores, tanto no caso do motor quanto no caso do gerador. Aqui nós temos uma rápida animação que mostra o funcionamento de uma máquina síncrona trifásica. Se eu estiver aplicando tensão nas minhas três bobinas, vermelha, azul e verde, o meu motor vai girar acompanhando este campo magnético. Agora, um pequeno vídeo que deve mostrar um pouquinho como funciona esta máquina. O motor síncrono tem o rotor do lado direito e o estator do lado esquerdo. O estator vai gerar nosso campo magnético girante, como você está vendo agora, e o ímã presente no rotor vai ficar magneticamente acoplado a este campo magnético e vai girar na mesma velocidade angular, ou seja, de forma síncrona. O nosso rotor, que é constituído por ímãs, ele pode ser feito tanto por ímãs permanentes quanto eletroímãs, ou seja, bobinas excitadas por uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica é produzida pela excitatriz que vai ter uma tensão normalmente gerada pelo próprio campo magnético do estator. Nós iremos detalhar um pouquinho mais essas excitratrizes na parte de geradores síncronos. A velocidade do motor síncrono é determinada pela frequência da rede elétrica e pelo número de polos. A fórmula vista aqui é Ns igual a 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos, onde Ns é a velocidade síncrona em RPM, a velocidade do campo magnético girante do estator, F é a frequência da rede elétrica em Hz e P o número de polos. Um motor de dois polos em uma rede de 60 Hz tem uma velocidade de 3.600 RPM, é a velocidade máxima para a frequência de 60 Hz para um motor síncrono. Quanto mais polos, menor é a velocidade. Vejamos em um vídeo rápido como funciona o rotor acoplado ao campo magnético do estator. Perceba que o estator produz o campo magnético girante e que os polos do campo magnético girante ficam magneticamente acoplados aos polos opostos no rotor. Ou seja, o rotor está magneticamente acoplado ao campo magnético girante do estator, fazendo com que nosso motor funcione em sincronia. Agora, iremos fazer o cálculo de velocidade de um motor síncrono. A equação nós já conhecemos, Ns é 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos, e então iremos calcular a velocidade de rotação de um motor síncrono de 8 polos ligado a uma rede elétrica de 60 Hz. Substituindo os valores da frequência e do número de polos na fórmula, nós temos que a velocidade síncrona do motor é de 900 RPM. Um detalhe do motor síncrono é que o torque de partida dele não é suficiente para tirá-lo da inércia. Então, para partir o motor síncrono, nós temos a possibilidade de utilizar um inversor de frequência, que parte o motor com uma frequência bem baixa, assim o rotor consegue acompanhar, e eu vou aumentando esta frequência gradativamente até atingir a frequência de funcionamento do mesmo. Só que o inversor de frequência é um equipamento bem caro. Então, nós temos uma solução mais simples e mais barata, que é uma bobina auxiliar. É quase um motor de partida para o motor síncrono. Neste vídeo, nós veremos um pouquinho como isso funciona. Quando nós partimos o motor síncrono, o campo magnético girante imediatamente começa a girar em velocidade síncrona. O rotor
por outro lado, está parado. Então, em um momento nós temos a atração de polos opostos, mas logo depois nós temos a repulsão de polos iguais. Ou seja, nosso motor vai ter pouco ou nenhum torque de partida, porque o campo magnético gira muito rápido e o rotor não consegue acompanhá-lo. Para que eu tenha torque de partida, nós temos um método alternativo. Criamos um motor de indução, que é basicamente uma gaiola curto-circuitada, onde o campo magnético girante do estator vai induzir uma corrente. Essa corrente vai gerar um campo magnético que vai acompanhar este campo magnético girante, ou tentar acompanhar. À medida que ele vai acelerando, ele vai ficando cada vez mais próximo. A partir de determinada velocidade, quando a velocidade do rotor se aproxima da velocidade do campo magnético do estator, eu ligo a excitatriz e eu passo a ter corrente. Assim, o meu motor vai se acoplar magneticamente e o motor de partida naturalmente vai ficar sem corrente e o motor vai funcionar de forma síncrona. Ou seja, é praticamente um motor de partida acoplado ao meu motor síncrono. É importante ressaltar que o motor síncrono ele só funciona se estiver com sincronia do rotor e o campo magnético do estator. Existem algumas formas que nosso motor pode perder a sincronia. Uma delas, mais simples de visualizar, é o excesso de carga. Se a carga for maior do que o torque gerado pelo nosso rotor, ele não vai conseguir manter o giro e o motor vai desacelerar até parar. Outra forma do motor perder sincronia é perturbações. Por exemplo, se você tiver uma oscilação grande na rede, onde você ficar sem tensão por um tempo considerável, o motor pode perder velocidade e assim perder a sincronia. Outra forma são vibrações. Imagina que o motor esteja em um local e ele receba um choque ou uma vibração muito grande, ele pode perder a sincronia e deixar de girar. Naturalmente que se eu tiver uma bobina, que é o motor de partida, ele vai ser reacelerado a essa velocidade e vai voltar à sincronia. Por fim, o motor síncrono ele tem uma característica única. Controlando o valor da corrente de campo, eu posso controlar o fator de potência do meu motor síncrono, ou seja, para uma determinada carga, eu posso aumentar a corrente de campo e assim deixar o fator de potência capacitivo. Por exemplo, digamos que o meu motor está funcionando a 100% da carga, que ele seria aqui, e esta é a corrente de campo adequada. Se eu aumentar a corrente de campo além do valor ideal, ele vai gerar um fator de potência capacitivo. É importante porque algumas indústrias geram fator de potência indutivo. E se eu tenho uma máquina síncrona, em vez de gastar com bancos de capacitores para fazer a correção, eu posso utilizar o próprio motor síncrono com uma excitação maior e assim ele gera o fator de potência capacitivo que vai compensar o fator de potência indutivo das outras máquinas. Analogamente, em alguns horários onde eu preciso de fator de potência indutivo, basta eu reduzir a corrente de campo que eu vou passar a ter um fator de potência indutivo na minha máquina síncrona. Esse gráfico são as curvas U para o motor síncrono. Para finalizar, nós temos as diferenças básicas entre a máquina síncrona e a máquina de indução como motor. Uma vantagem do motor síncrono é o controle fácil do fator de potência através da corrente de campo, conforme nós acabamos de ver. Em máquinas de elevada potência ou de velocidade mais baixa, eles tendem a ser mais econômicos do que os motores de indução. E a perda de rendimento é menor do que a do motor de indução quando eu trabalho com carga parcial, ou seja, com metade da carga, o motor de indução tende a perder mais rendimento do que o motor síncrono. Além disso, em velocidades baixas, eles são mais leves do que o equivalente de indução. As desvantagens são, principalmente, a falta de torque de partida, que por outro lado pode ser facilmente compensada com o motor de partida acoplado, não é um custo muito alto.
Eu preciso de corrente contínua para sua excitação, ou seja, eu tenho que ter a excitatriz. Veremos um pouco mais sobre a excitatriz na próxima aula. Perturbações podem fazer com que ele perca o sincronismo. Imagina, por exemplo, que uma rede elétrica com grandes problemas de oscilação de energia pode ser um problema maior para o nosso motor síncrono do que para o motor de indução. E o controle de automação de motor síncrono não é tão simples quanto o motor de indução. Naturalmente que algumas aplicações são exceção. Imagina uma aplicação onde você tem um inversor de frequência e um motor síncrono. Você consegue facilmente controlar a velocidade do nosso motor. No caso do motor de indução, eu preciso estar o tempo todo medindo a velocidade do rotor, o que deixa um pouco mais complexo. Aqui as nossas referências, que estão disponíveis aqui embaixo do vídeo, como sempre, e muito obrigado a todos.